Por acaso, você já vivenciou uma situação tão impactante que parecia algo premeditado, como se o universo estivesse colocando à prova os seus limites? Um momento em que cada passo à frente parecia improvável, como se você estivesse sustentando um fardo pesado demais para carregar. Nestas ocasiões, você talvez tenha se questionado: por que isso está acontecendo comigo? Porém, e se eu lhe dissesse que esse momento de conflito é, na verdade, a porta de entrada para a sua transformação mais relevante? E se esta adversidade fosse um teste, servindo como a chave para abrir o próximo capítulo da sua existência, o aproximando de quem você realmente nasceu para ser? Sofrimento nem sempre quer dizer fracasso. Certas vezes, a dor é o indício de que você está saindo da zona de conforto, e este ato traz consigo provações que validam a intenção de mudar. Mas como identificar que nós realmente superamos esses testes espirituais? Neste vídeo, vamos falar sobre 3 sinais que comprovam que você ultrapassou a provação mais intensa da sua ascensão. Além disso, vamos compreender a relação destas provações com os ensinamentos de Carl Jung, os utilizando para auxiliar na compreensão do processo. Jung acreditava que o real amadurecimento em nossas vidas acontece justamente quando enfrentamos situações desafiadoras com a perspectiva de que elas são aprendizados. Esses exames da alma definitivamente não são obstáculos intransponíveis. Eles funcionam como degraus que nos guiam rumo à integração total de nossa psique. A forma como Jung enxergava o sofrimento era surpreendente. Em vez de ver a dor como algo a ser temido ou evitado, ele via elas como provações, testes que surgem para saber se nós queremos mesmo seguir evoluindo. Com o poderoso conceito da individuação, Jung explicava que o amadurecimento ocorre quando enfrentamos e assimilamos tanto os aspectos conscientes quanto os inconscientes do nosso ser. A individuação é o processo de tornar-se aquilo que você de fato nasceu para ser. Trata-se de harmonizar as partes em conflito dentro de nós: a luz e a escuridão, os medos e os desejos, as virtudes e as fragilidades. Os obstáculos que encontramos ao longo da vida podem funcionar como gatilhos para um entendimento mais complexo de quem nós somos. Essas provas nos obrigam a encarar e integrar aspectos de nós mesmos que evitamos por muito tempo. Jung observou que a dor não é apenas inevitável, mas indispensável para o progresso. As provações derrubam as barreiras que erguemos em torno da nossa verdadeira essência. Então, como identificar se você venceu a provação mais dolorosa da sua alma? Como perceber que conseguiu atravessar a tempestade e ingressar em uma nova etapa da sua caminhada? Antes de revelarmos os sinais que mostram que você atravessou as provas mais profundas da sua alma, aproveite para se inscrever e deixar o seu like. Essas ações simples ajudam essa mensagem a alcançar outras pessoas que, assim como você, estão trilhando o caminho da autorrealização e da transformação. O seu apoio mantém essa jornada viva e em expansão. Vamos continuar. O primeiro sinal que iremos abordar é o seguinte: você assume total responsabilidade pela sua vida. Existe um certo momento que você deixa de culpar fatores externos pelas dificuldades relacionadas a você. Você começou a olhar para dentro. No lugar de apontar o dedo, você assume responsabilidade por seus atos, pensamentos e decisões. Este é um momento de empoderamento. Você para de esperar que as coisas mudem e começa a moldar ativamente sua própria estrada. Deixando de culpar as circunstâncias externas ou as outras pessoas pela nossa dor, recuperamos uma fração perdida de força interior. Entenda que isto não significa se tornar indiferente aos desafios externos, e sim consciente de que suas reações a esses desafios estão sob o seu controle. Este é um sinal de que você passou no teste da autorrealização. Você retomou o controle do seu destino. Carl Jung acreditava que a autoconsciência e a responsabilidade são partes essenciais da individuação. Quando assumimos a responsabilidade por nossas ações e decisões, largamos o papel da vítima e passamos para o papel de criador.
A filosofia de Jung enfatiza que a jornada em direção à totalidade não é sobre controlar os outros, mas sobre compreender e integrar todos os aspectos de si, especialmente as partes reprimidas. Ter responsabilidade pela própria vida significa reconhecer o poder dentro de você para dirigir a narrativa. Essa transformação não é algo instantâneo, e sim um processo contínuo de descobrimento de seu potencial. À medida que você assume responsabilidade, você percebe que a chave do seu próprio crescimento nunca esteve fora de você. Ela já estava na sua alma. Considere o quão libertador é parar de culpar o seu passado ou outras pessoas pelas suas circunstâncias presentes. Essa mudança de perspectiva não é apenas fortalecedora, é transformadora. É um sinal de que você passou pelos testes dolorosos que sua alma precisava enfrentar para evoluir. O segundo sinal de que você resistiu à árdua provação é o fato de que você desenvolveu a coragem de perdoar. Falo não somente da capacidade de perdoar os outros, mas também do auto-perdão. Há um momento em que a sensação de ressentimento e da culpa finalmente começam a se dissipar, como uma névoa densa que se esvai da sua mente. Você percebe que o perdão, algo que antes parecia impossível, é algo libertador, não só para eles, mas para você mesmo. O perdão não se trata de desculpar comportamentos tóxicos. Trata-se de se libertar das correntes da ira. É sobre se libertar do peso emocional que o mantém preso no passado. Quando você consegue perdoar, você atravessa um doloroso teste da alma, se tornando mais leve. Apegar-se à culpa ou ao ressentimento mantém sua identidade presa no passado. Mas quando perdoamos, escolhemos soltar esse peso. É uma prova de que não queremos mais viver com o fardo do passado. Carl Jung acreditava que mágoas ou culpas não resolvidas pesam profundamente na psique, impedindo a cura. Quando perdoamos, liberamos o poder emocional do passado e nos libertamos para seguir em frente com clareza e paz. Ele nos permite sair do passado e entrar no presente. Pense nos momentos em que você se apegou à raiva, à amargura ou à culpa. Consegue se lembrar do momento em que deixou ir? Este é um sinal de que você passou por um poderoso teste da alma. Não é fácil perdoar, especialmente quando a dor ainda é recente. Mas é nesse ato de deixar ir que observamos nosso potencial de crescimento. Perdoar não muda o passado, mas muda a forma como vivemos no presente. Ele torna o nosso coração mais leve e abre o caminho para o que está por vir. O perdão te faz abraçar os desafios da vida com uma abordagem mais íntegra. O terceiro e último sinal que iremos falar neste vídeo é este. Você começa a viver com propósito. Assumir suas responsabilidades e perdoar-se pelo seu passado o leva naturalmente a este sinal. Você começa a acordar todos os dias com uma profunda sensação de clareza, sabendo que suas ações, escolhas e objetivos estão alinhados com sua verdadeira missão. Não há confusão ou dúvida. Você simplesmente sabe que está no caminho certo. Esse é o sentimento de viver com propósito, uma certeza clara de que a jornada em que você está possui um significado maior. Quando você passa pelo teste mais doloroso da sua alma, você sente um senso de direção e a consciência de que está contribuindo para algo maior. Viver com propósito não significa ter tudo resolvido. Significa acordar todos os dias com intenção e uma conexão profunda com seu interior. O propósito não é algo que você força. Ele surge naturalmente quando você se alinha com quem você realmente é. Carl Jung acreditava que a individuação não era apenas sobre integração psicológica, era sobre alinhar-se com seu propósito mais profundo. Quando você passa pelas provações da alma, você sintoniza com o propósito verdadeiro. Você passa a viver em alinhamento com ele. É como se todas as provações e testes dolorosos que você suportou estivessem preparando você para entrar nesse momento em que tudo começa a fazer sentido. Tudo te conduziu até aqui, a realização de que você faz parte de algo muito maior do que você mesmo. Você já teve um momento em que tudo simplesmente se encaixou? Quando soube sem nenhuma dúvida que estava fazendo o que deveria fazer? Esse sentimento de propósito é o sinal final de que você passou pelo teste da alma.
é a soma de toda a dor e do processo de autoconhecimento. Um instante em que tudo se alinha e você finalmente consegue enxergar com clareza o trajeto à sua frente. Porém, viver com um propósito é uma jornada constante de alinhamento. O propósito evolui na medida em que você também se transforma. E ao continuar assimilando as lições dos testes espirituais, você percebe que a busca por sentido nunca se encerra verdadeiramente. Cada um desses sinais, assumir suas responsabilidades, perdoar os outros e a si mesmo e viver de forma direcionada, não representam acontecimentos separados. Eles fazem parte de um conjunto mais amplo, o processo de individuação. A individuação é a travessia de se tornar inteiro, de harmonizar os opostos que coexistem dentro de si e escolher viver de maneira genuína. Como Carl Jung transmitiu com tanta profundidade, precisamos integrar todas as partes que nos constituem, se quisermos alcançar a completude. Esses indícios de que você atravessou a prova da alma são os marcos desse processo. Cada passo o conduz para um nível mais profundo de autopercepção. Para dar continuidade a essa jornada, exercite a autoobservação todos os dias. Continue assumindo suas responsabilidades, perdoando e guiando sua vida com propósito. Conforme faz isso, você perceberá que as provações da alma já não carregam o mesmo peso de antes. A cada prova vencida, você acessa sua força, sua sabedoria e seu eu verdadeiro. Você já superou o teste mais doloroso da sua alma e agora está livre para manifestar a energia, a clareza e a missão que o aguardam além da dor. As dificuldades que enfrentamos não são castigos. São chamados para que nos tornemos nossa versão mais autêntica. Tenha sempre em mente, o caminho rumo à totalidade é uma jornada sem fim. E se a luta que você está vivendo agora for o último teste que abrirá caminho para a sua versão mais grandiosa, você está pronto para vencê-lo? Se essa mensagem falou com a sua alma e lembrou você da importância de integrar luz e sombra para alcançar a completude, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento. Deixe o seu gostei para apoiar este trabalho e, nos comentários, escreva como um mantra a frase: "Eu acolho todas as partes de mim". Declare isso como um compromisso com a sua evolução e fortaleça o seu caminho rumo à totalidade. Agradeço pelo apoio incondicional. Até a próxima.